Ana Preta. Estava cansada. Sentia-me isolada. Havia tempos que a maioria das pessoas não me dava atenção. Resmungava. Deve ser porque sou negra, feia e desdentada. É por isso que as pessoas não conversam comigo. Devo também estar doente, bêbada, doente de tanto beber pinga. Não gostava de recordar o meu passado. Tive um lar até a adolescência. Minha mãe era empregada doméstica. Cuidou de mim do modo dela e tive muitos padrastos. Com 14 anos, apaixonei-me por um homem de 30 anos que morava numa fazenda e fui embora com ele. Minha mãe chorou, pediu que não fosse. Essa fazenda era longe e lá tive de trabalhar muito e cuidar dos filhos dele. Ele se embriagava e me batia. Um dia fugi e voltei para a casa de minha mãe. Ela havia morrido e não encontrei mais nada lá. Sem ter onde ficar, fui para uma casa de prostituição. Não gostei e logo saí de lá com outro homem. Ele também se embriagava e motivou-me a beber. Viciei-me. Morávamos numa casinha, num bairro pobre. Ele, às vezes, trabalhava, mas bebia cada vez mais. Tive 3 filhos com esse homem. Ele não os quis, por isso deixei-os no hospital para serem adotados. No 3º parto, o médico me operou para não ter mais filhos. Esse meu companheiro morreu, e desde esse dia tornei-me andarilha, e tive muitos outros amantes. Todos, como eu, embriagavam-se. Quando mais jovem, até trabalhava de vez em quando. Depois, não conseguia mais fazer nada, e passei a esmolar. Vivia pelas ruas, passava, às vezes, dias sem comer. Pessoas generosas me davam roupas, alimentos e, quando ganhava dinheiro, comprava bebidas. Bebia com amigos que agora não falavam comigo. Eu estava dormindo embaixo de um viaduto e comendo restos de lixo. As pessoas certamente cansaram-se de mim. Nem respondiam quando lhes pedia esmolas. Resolvi parar de me queixar e ir ao bar ali perto. Ia sempre lá. Nem os frequentadores, nem o dono conversavam comigo, mas me deixavam beber com eles. Olá, Ana Preta, vem cá, fique perto desse bebum e beba com ele. Às vezes achava que estava enlouquecendo. A bebida estava me deixando doida. Via as pessoas diferentes, umas mais nítidas, outras nem tanto. Fiz o que um homem me aconselhou. De repente entraram umas pessoas no bar. Eram estranhas, amedrontaram a maioria. Estavam armados com correntes e barras de ferro. São bandidos, pensei, e tremi de medo. O mais estranho é que algumas pessoas que estavam no bar nem ligaram. Pareciam nem percebê-los. Esses homens com aparência de maus olharam para todos os lados e pegaram um dos frequentadores. Você vem, terá de prestar conta ao nosso chefe. O coitado gritou, pediu socorro. Alguns estavam apavorados como eu e então agrupamo-nos num canto, tremendo de medo, sem saber o que fazer. Os outros nem pareciam vê-los. Concorrentes amarraram aquele que foram buscar e saíram. Não quis beber mais e resolvi ir embora. Alguns pensaram como eu e saíram também. Um deles comentou, não temos segurança nem depois de morto. Coitado do Joca, os maus o pegaram. No meu canto, embaixo do viaduto, fiquei pensando em tudo o que estava acontecendo. Havia tempos não tinha companheiro. Achava que era por estar doente e muito feia. A solidão me amargurava. Pensei no que aquele homem disse. Não temos segurança nem depois de morto. Não sabia orar, mas tinha fé em Nossa Senhora Aparecida. Sua imagem era negra como eu. Estava inquieta, sentindo falta da bebida, mas mesmo assim ajoelhei-me e pedi para Maria, mãe de Jesus, ajudar-me. Lembrei-me de algumas pessoas e resolvi ir até a casa delas esmolar, pois sempre me davam algo. Uma vez, um dos meus companheiros me disse que elas eram espíritas e que viam e conversavam com os mortos. Para mim, eram bondosas.
Fui lá e fiquei parada olhando a casa. Uma senhora veio até mim e me indagou: "O que a senhora quer? A senhora me dará pinga se eu pedir?" "Não. Então quero algo para comer. Venha comigo. Vamos até um local onde você receberá ajuda." Fiquei desconfiada, mas esperei. O dono da casa saiu e essa senhora me puxou pela mão. "Vamos, Ana Preta, já é tempo de você compreender muitas coisas." Entramos em um local tranquilo. Senti-me bem. Era limpo e algumas pessoas me cumprimentaram. Outras pareciam nem me ver. Essa senhora me colocou junto de outras pessoas que, como eu, estavam desconfiadas. Achei tudo muito bonito. Uma senhora alegrinha falou que devemos amar e pensar em Jesus. Um senhor falou bonito, mas entendi pouca coisa. Gostei mesmo foi das orações. Percebi que as pessoas se diferenciavam umas das outras. Aproximei-me de uma moça que estava sentada. Havia um grupo desses que achei diferente, sentados em volta de uma mesa. "Fale com eles, Ana Preta", pediu uma senhora. Cumprimentaram-me e eu respondi. Como me deram atenção e me perguntaram como estava, falei de mim, da minha tristeza, solidão e acabei chorando. Um moço que conversava comigo me fez ver que, para me comunicar com eles, eu deveria falar, e a moça que estava sentada repetia, porém ela não estava me imitando. Ele me pediu que prestasse atenção em nossa aparência, e vi naquele momento que não éramos parecidos. Com delicadeza me explicou, até que compreendi que havia tempos meu corpo físico morrera. Lembrei-me do acidente. Era de noite. Estava embriagada. Atravessei a rua sem prestar atenção e um carro me atropelou. Achei naquele instante em que bati a cabeça que dormi. Acordei embaixo do viaduto, não me lembrando direito do que acontecera. Mas foi nesse atropelamento que desencarnei. Senti um medo terrível, dó de mim e indaguei: o que será de mim agora? Diante daquelas pessoas, soube então que alguns estavam encarnados e outros desencarnados. Todos, porém, eram bondosos e me ofereceram ajuda. Tranquilizei-me e aceitei o convite para ficar com eles. Fui levada a um hospital. Tinha um forte reflexo do corpo físico, das doenças e uma vontade imensa de beber. Havia bebido tanto quando encarnada que me viciei, e para me livrar dessa vontade tive de fazer um longo tratamento. Nesse período em que estive no hospital, estudei e aprendi a trabalhar, fazendo limpeza no local que me abrigava. Quando terminei o tratamento, pedi para ajudar as pessoas que se embriagavam. Foi-me explicado que não estava preparada para isso, que deveria fazer outro trabalho. Fui ser útil na escola, fazendo limpeza, e me dei muito bem. Hoje sou chamada somente de Ana, e meu aspecto está bom. Estou limpinha, sadia e alegre. Até chorei de emoção quando o senhor Antônio Carlos me convidou para contar às pessoas o que senti quando desencarnei. Como narrei, no instante em que meu corpo físico morreu, não senti nada. Estava embriagada e fiquei por anos vivendo e ignorando esse acontecimento. Foi somente durante uma reunião espírita de desobsessão que vim a saber que mudara de plano e que necessitava aprender a viver na espiritualidade. Foi difícil me livrar da vontade de me embriagar, mas quando, pela compreensão, livrei-me dos meus vícios, das necessidades do corpo físico, tornei-me muito feliz. Ana. Explicação de Antônio Carlos. Ana foi, quando encarnada, uma andarilha que se embriagava. O choque foi grande no atropelamento e os órgãos de seu corpo físico pararam de imediato suas funções. No impacto foi desligada, isto é, seu espírito, vestido do perispírito, saiu do corpo carnal morto. Esse fato pode ocorrer com muitos indivíduos vítimas de choques violentos. Ela voltou para seu canto, sem entender o que lhe acontecera. Achava que as pessoas não queriam conversar com ela.
Mas quando ia aos bares, encontrava outros desencarnados viciados na bebida. Iam vampirizar os encarnados que se embriagavam. Desencarnados não bebem, não comem alimentos materiais. Vampirizam, ou seja, sugam de quem come ou bebe os fluidos e sentem como se bebessem ou se alimentassem. A cena do bar descrita por Ana aconteceu porque espíritos moradores do umbral vieram pegar um desencarnado que estava lá. Os desencarnados que vagam correm perigo de serem capturados e levados para o umbral, e lá serem maltratados ou obrigados a trabalhar como escravos. Quando Ana pediu ajuda, lembrando-se de Nossa Senhora Aparecida, foi instruída a procurar quem podia auxiliá-la. A senhora que ela viu na frente da casa era uma trabalhadora da espiritualidade e mentora do morador daquele lar. Ambos, a senhora e o encarnado, frequentavam um centro espírita, ao qual Ana foi levada. Lá ela recebeu a orientação de que necessitava, como o trabalho de desobsessão é importante, como se faz o bem a tantos iludidos, que esses trabalhadores continuem a realizar essa tarefa sempre com amor e carinho. Lembrando, quem foi instruído adequadamente não precisa de orientação. Os vícios são adquiridos e quem se vicia torna-se dependente deles. Libertar-se, deixar de ser viciado, cabe à própria pessoa, mas tanto encarnados quanto desencarnados recebem ajuda. Ana necessitou de uma terapia para se livrar da forte influência que tinha. Realmente, ela não está preparada para ajudar pessoas viciadas. No plano espiritual existe cautela, e ela só estará apta a fazer esse trabalho quando provar a si mesma que, tendo oportunidade, não voltará a beber. Infelizmente, muitas pessoas iguais a ela passam anos enganando-se, iludindo-se e achando que estão vivendo na matéria densa, no corpo carnal. Ela somente teve consciência de sua mudança quando compreendeu, pela orientação de um encarnado num centro espírita, que seu envoltório carnal morrera, e, aflita, quis saber o que aconteceria com ela. Ana somente sentiu-se viver novamente quando se livrou do vício.